Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus. Tudo o que Deus fez por você em Cristo não começou na cruz. Começou no coração de Deus antes mesmo que o mundo fosse formado. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus não são acontecimentos aleatórios da história. Eles fazem parte do plano eterno de Deus para resgatar você, restaurar sua vida e trazer você para dentro da sua família. A Bíblia declara em Efésios, capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que, se você está em Cristo, você não está tentando conquistar bênçãos. Você já foi abençoado. Você não está do lado de fora esperando que Deus o note. Em Jesus, Ele já derramou sobre você perdão, paz, acesso à sua presença, o Espírito Santo, vida eterna e uma nova identidade como filho. E se você crê nessa verdade, escreva nos comentários: eu já sou abençoado em Cristo. Talvez você já tenha se perguntado em algum momento da sua vida: o que exatamente Deus fez por mim em Cristo? A resposta vem de forma clara na palavra. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 4: me destaca que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de você escolher Deus, Ele escolheu você. Antes de você nascer, antes dos seus erros, antes das suas vitórias. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é um plano de última hora. Você é escolhido por Deus. E essa escolha não foi baseada na sua bondade, nem nos seus méritos, mas exclusivamente na graça do Senhor. A palavra afirma em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Isso significa que o amor de Deus por você é firme, intencional e eterno. Se você recebe essa verdade, escreva nos comentários: eu sou escolhido por Deus. Deus não apenas escolheu você em Cristo, Ele foi além. Ele decidiu chamar você de filho. A palavra de Deus declara em Efésios, capítulo 1, versículo 5, que fomos predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O pecado havia separado a humanidade de Deus desde o princípio. Mas quando Jesus foi à cruz, o Filho sem pecado tomou sobre si todo o peso do nosso pecado, da nossa culpa e da nossa rebeldia. A Bíblia diz em a 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por causa desse sacrifício, você não é apenas perdoado, você foi trazido para dentro da família de Deus. Agora você tem o direito de chamá-lo de Pai. A palavra confirma isso em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pertence à casa do Pai. Se você recebe essa identidade, escreva nos comentários: eu sou filho de Deus. Jesus declarou em João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras não fecham portas. Elas revelam a única porta que já está aberta. Por meio do sangue de Jesus, sua vergonha foi coberta e seus pecados foram lavados. Em Cristo você não é rejeitado. Você é aceito? A palavra afirma em Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O preço pelo seu pecado já foi pago na cruz. Você não vive mais debaixo da culpa. Você vive debaixo da graça. A Bíblia declara em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você recebe essa liberdade, escreva nos comentários: em Cristo, sou aceito e perdoado. Deus não apenas escolheu você, adotou você e perdoou você. Ele também selou a sua vida. A palavra de Deus declara em Efésios, capítulo 1, versículo 13:
Em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ser selado significa que você pertence a Deus. O Espírito Santo é a marca do Senhor sobre a sua vida, a sua presença em você e a garantia de que Ele cumprirá tudo o que prometeu. A Bíblia afirma em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mesmo quando você se sente fraco, Deus não desistiu de você. Mesmo quando você falha, Ele permanece fiel. E se você confia nessa promessa, escreva nos comentários: Deus vai completar a obra em mim. Diante de tudo o que Deus fez por nós em Cristo, existe um chamado claro: viver de maneira diferente. A palavra de Deus nos orienta em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus também foi direto ao dizer em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. A vida em Cristo exige uma decisão diária. Escolher a luz, escolher a verdade, escolher obedecer, mesmo quando ninguém está olhando. Deus não nos chamou para viver misturados com os valores deste mundo, mas separados para Ele. Hoje, mais uma vez, você é convidado a escolher, não o conforto, não a aprovação das pessoas, mas a vontade de Deus. Se essa é a sua decisão hoje, escreva nos comentários: eu escolho viver para Deus. Pai Celestial, eu te agradeço porque em Cristo fui escolhido, adotado, perdoado e selado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado porque a minha identidade não está no meu passado, nem nos meus erros, mas no que o Senhor diz sobre mim. Hoje eu coloco minha vida diante de Ti. Peço que o Senhor renove a minha mente todos os dias e alinhe meus pensamentos, desejos e decisões com a Tua vontade. Coloca em mim fome e sede de justiça, como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Ensina-me a permanecer em Cristo, pois sem Ele nada posso fazer. Conforme diz a João, capítulo 15, versículo 5. Que não seja mais eu quem viva, mas Cristo viva em mim. Como declara a Tua palavra em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ajuda-me a negar a mim mesmo, tomar a minha cruz diariamente e Te seguir. Como ensinou Jesus em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Eu escolho a luz, eu escolho a verdade, eu escolho viver para Ti. Trabalha em mim, Pai, pois é o Senhor quem opera em mim, tanto o querer quanto o realizar, segundo o Teu propósito, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Eu Te agradeço por ouvir a minha oração, entrego tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Se você precisa de uma oração especial, deixe seu pedido. Teremos alegria em orar por você. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra.